Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, hoje fora dos estúdios da TVB Band Litoral, hoje no Hotel Sheraton. A gente está acompanhando o evento do LIDE chegando em Santos aqui, e para bater um papo com a gente sobre o que está acontecendo na nossa região e no nosso país, eu converso hoje com a deputada federal Joyce Hasselmann, que ela foi a deputada federal mais votada da história, com 1.078.000 votos, é isso? Exatamente. Boa noite, deputada, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua atenção. Boa noite, obrigada. Estou aqui, pode perguntar. Então não tem como a gente falar com a deputada Joyce sem falar de reforma da Previdência, né? A gente teve uma vitória retumbante agora do governo, 379 votos a favor. A senhora sente que Jair Bolsonaro ganhou uma força extra com esse resultado? Com toda certeza, né? Foi um período de muita negociação, de muita conversa, de muita articulação e de muita aproximação também. Porque a gente chegar nesse resultado, a gente teve que fazer a aproximação com as bancadas, com os partidos, com bancadas de todas as regiões do país. Então, foi um trabalho de relacionamento que, obviamente, vai continuar, né? O namoro só começou, né? Ainda tem aí um longo período pela frente. Agora, esse relacionamento todo foi feito também, grande parte, pela senhora e porque tem essa experiência de articulação de jornalista, contou isso? Pois é, você sabe que muita gente me pergunta como que você no primeiro mandato já é líder no Congresso Nacional, como que você consegue articular, como? Eu não sei, eu sei, eu cheguei sabendo. Eu acho que a questão de ser jornalista e ter acompanhado o Congresso Nacional durante muitos anos, conhecer cada um pelo nome, daqueles que já estão lá, saber quem é quem, né? Isso conta muito, porque você não começa do zero. As pessoas olham para mim, os deputados, senadores, eles sabem quem eu sou, me assistiam, concordando ou não com o que eu dizia, eles sabem quem eu sou. Então isso já facilita um pouquinho a conversa. Mas eu acho que a política está no DNA, não tem jeito, né? Quando que ela entrou na sua vida, deputada? Eu sempre fui um ser político, né? Quando eu era criança, a molecada ia brincar, minhas amigas iam brincar de boneca e eu ia conversar com os adultos. Eu ficava conversando com meu pai, com os amigos do meu pai, sempre puxando para a política, para a história. Eu sempre gostei muito disso. Quando eu fui para o jornalismo, eu virei colunista de política. E tinha um programa de entrevistas com políticos. Então, sempre, não adianta. Foi como eu disse aqui na palestra do LIDE. Eu tentei fugir da política partidária, mas parecia um cachorro correndo atrás do rabo. Eu corria da política, a política corria atrás de mim. Até que não teve jeito. Eu falei, bom, então eu vou entrar e eu sei que é um caminho sem volta, porque tem tanta coisa para se fazer no Brasil, tanta coisa para ser reconstruída e construída, que a gente vai precisar ir arregaçar as mangas e trabalhar 20, 30 anos, 24/7, que é como eu faço meu mandato. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Eu praticamente não durmo, viajo o Brasil inteiro, estou dedicada àquele Congresso Nacional, e agora não tem jeito, agora eu vou até ficar velhinha. Está satisfeita com o resultado? Tô com o que foi proposto? Sim. Eu estou satisfeita, sim, porque eu estou conseguindo fazer, num primeiro mandato e num primeiro ano, coisas que parlamentares com 9, 10 mandatos não conseguiram, de alguma forma. Então, o pessoal da velha guarda brinca comigo, eles falam, não, você estava escondido em algum lugar aqui, você é um ET, não é possível que você seja de primeiro mandato. Mas eu tô satisfeita, sim. Mas satisfeita também até a página 2, porque eu acho que tem muita coisa que dá para melhorar. Eu fico numa agonia naquele Congresso Nacional quando eu vejo aquele falatório, 10, 15 horas de falatório e a produção sendo pouca votação. Por quê? Não é culpa do parlamentar. Quer dizer, de alguns até, né? Mas o problema é aquele regimento, o regimento interno é arcaico e faz com que tenha aquelas sessões chatíssimas, aqueles tempos enormes dados para parlamentares ficarem falando muitas vezes nada. Falam e os outros dormem, né? E aí tem aquela coisa do kit obstrução também, que a oposição usa muito, né? O nome é esse mesmo, kit obstrução, que fica aquele falatório, a interrupção da sessão o tempo todo e não consegue votar nada. Então eu acho que nós temos que modernizar o regimento interno da Câmara para que seja mais célere o processo. Porque aquilo funciona com dinheiro público. Se você perde tempo falando nada, você está perdendo dinheiro público, jogando dinheiro público, né? Então, além de o tempo ser precioso, o dinheiro do contribuinte é ainda mais. Então, eu tô matutando muito sobre isso, está fervilhando na minha cabeça, e eu vou ver qual é o procedimento para que nós possamos aprovar um novo regimento interno para que a Câmara realmente possa produzir muito mais e a gente possa ouvir menos, né, aquelas chatas gritando, questão de ordem, como a gente vê aí nas sessões.
Agora, todo mundo fala que mulher na política tem uma certa resistência por ser um ambiente que antigamente era mais reservado aos homens. A senhora sente isso também? Ou no seu caso, não? Zero. Você sabe que nós conversávamos no dia da aprovação da reforma, chegou um grupo de líderes assim, e um dos deputados falou assim, Joyce, tem uma repórter aí que veio conversar comigo e perguntar, tá fazendo um perfil seu, e ela veio perguntar assim, se teve alguma resistência, se você sofreu machismo, e eu respondi para ela, eu jamais seria machista com a Joyce, não sou doido, tenho medo, vai que ela resolve me dar um tapa. Eles brincam, é capaz. Você é tão bravo, eles você é tão brava que a gente não, ninguém dá uma de bobo comigo, não tem essa conversa. Então eu não sofri nada de machismo, tentativa de preconceito, até porque eu nem deixo. Se eu vejo alguém dar uma de assim, engraçadinho pro meu lado, aí a Joyce, que tá sempre sorrindo, fecha a cara. Aí a coisa. E eu sou boa de Muda de briga. figura. Todo mundo sabe que eu sou boa de briga. Então é melhor, assim, manter o respeito, que daí a Joyce fica mais paz e amor. Voltando para a questão da reforma da Previdência, deputada, a senhora acredita que a questão dos municípios e dos estados, elas ainda vão ser incluídas nessa discussão? Porque Vamos agora tentar. ainda não foram, né? Não. Vamos tentar, através de uma PEC paralela no Senado, para que a gente possa dar um andamento e fazer a reforma completa, atingindo estados e municípios. Agora, depende muito das bancadas do Nordeste. Nós não conseguimos votar estados e municípios porque houve um movimento dos partidos de oposição que comandam o Nordeste de desconstrução do texto da reforma. Então, os governadores precisam da reforma, eles sabiam que precisam, pediam a reforma, mas em suas bases ficavam falando mal da reforma. Aí o deputado falou, então eu não vou votar com estado e município. Porque por que eu vou votar se eu vou ser aqui, né, achincalhado no meu estado, né? Agora, então com essas eleições, agora 2020, menos chance ainda, né? Eu não vou dizer menos chance, mas não está simples. Se os governadores realmente querem, e eles precisam, mais do que querem, eles precisam disso, eles vão ter que trabalhar para entregar os votos em plenário, porque senão não vai ter jeito, cada estado vai ter que fazer a sua. A liderança do governo, do Congresso, está nas suas mãos, né? Sim. A gente tem como ter uma ideia, quantas vezes a senhora já teve com o presidente Jair Bolsonaro, com Paulo Guedes, debatendo o andamento do projeto em relação à reforma da Previdência? O presidente eu encontro com ele todo dia, né? Porque o meu trabalho é no Congresso Nacional, Câmara, Senado e Congresso, quando juntam as duas casas, e o Palácio do Planalto é na frente. Então, toda a orientação, às vezes eu vou no Palácio 4, 5, 6 vezes por dia. Até porque o clima muda muito ali dentro. Às vezes você está fazendo uma articulação, uma negociação política, aí daqui a pouco vem, a oposição quer obstruir, aí, não, a gente vai desobstruir a sessão, mas a gente quer aqui a liberação de um dinheiro que foi contingenciado, não sei aonde. Aí eu tenho que sair de lá, correr no palácio, conversar com o ministro, conversar com o presidente. Então isso é do dia a dia, são incontáveis às vezes. Não existe assim marque uma audiência com o presidente, né? Eu tenho que despachar com ele pelo telefone, pelo WhatsApp, no palácio, todo dia. Pelo que a senhora estudou sobre o tema, a reforma da Previdência, vai dar realmente uma sobrevida aos cofres federais? Por quanto tempo essa mudança a gente consegue sustentar? A expectativa é que a gente tenha uma estabilidade, né, por pelo menos 20 anos com o texto que foi aprovado. Mas veja, a gente conseguiu a economia, a gente não conseguiu a mudança do sistema ainda. Então a gente tem um novo dever de casa no Congresso Nacional, a começar pela Câmara, que é mudar o processo, criar a capitalização, que ficou um nome meio mal explicado, as pessoas não entenderam direito e acabou que não engatou no Congresso Nacional. Eu acho que talvez poupança garantida, uma expressão mais popular para as pessoas entenderem o que isso significa e a gente fazer esse debate, porque o problema é que o nosso sistema não só quebrou, como ele não funciona. Você não tem o número de pessoas jovens trabalhando suficientes para sustentar a população mais velha. E o Brasil está envelhecendo, ainda bem. As pessoas vivem mais, ótimo. Mas a gente tem que entender como é que a gente mantém esse qualidade grupo de vida. Exatamente. Né? Então, a gente tem que mudar o sistema, criar um novo sistema para aqueles que vão chegar, para os jovens que um dia vão se aposentar. Nessa conversa toda, vocês sentem um apoio da população? Sim, tem um apoio da população, sim. A população entendeu que não tem jeito, né? Tanto que nós vimos que, pela primeira vez na história, as pessoas foram às ruas pedir reforma. Quando é que se imaginou isso? Pegar o passado recente, ano passado, quando o Temer tentou passar a reforma dele. As pessoas estavam, todo mundo empolvorosa e tal.
Agora elas foram para a rua, dizendo, nós queremos a reforma, e queremos a reforma de 1 trilhão. Então, é uma cabeça nova do povo brasileiro, né? E é com esse entendimento, né, do povo que nós conseguimos avançar na agenda de reformas. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a reforma da Previdência. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é política e a gente conversa com a deputada federal Joyce Hasselmann. Deputada, a gente está falando sobre a questão da reforma da Previdência. O governo liberou algumas verbas para ter o apoio necessário para aprovar essa reforma da Previdência? Teve essa articulação? De emenda? As emendas parlamentares, elas são lei. Elas são impositivas. Então, às vezes, é até engraçado, fica todo mundo, ai, meu Deus do céu, porque vai ter emenda, vai ter não sei o quê, vai ter tomar lá da cá. Emenda é lei, é impositivo. Então, se o governo vai liberar agora, vai liberar no meio do ano, no final do ano, tem que liberar de qualquer jeito. Eu mandei emendas e muita emenda para a saúde aqui em São Paulo. Hoje tinha prefeito aqui me agradecendo, o diretor de Santa Casa me agradecendo. É pro povo, a emenda não é um dinheiro que vai pro bolso do parlamentar e ele fala, agora eu peguei essa emendinha aqui. Não, é um dinheiro que você nem vê o dinheiro, ele sai do ministério e ele cai direto numa Santa Casa, ele cai direto numa prefeitura, cai direto no governo do estado, cai direto em um hospital filantrópico. Então, isso é natural e todo mês tem liberação de emenda, todo mês. Inclusive tem uma coisa que chama-se restos a pagar, que são emendas do governo passado, que por lei deveriam ter sido liberados e que acabaram para o governo liberar porque acabou o orçamento no ano passado. Então isso é absolutamente natural, assim. Acontece que a cada votação polêmica, a questão das emendas vira uma pauta paralela, mas é do processo, é impositivo, todo ano é assim, Você tem a liberação dessas emendas, até, por exemplo, obras. Tem muitas obras que são financiadas com emendas. Se a emenda não sair, a obra para. Sim. Acabou. Então a gente tem que desmistificar, gente. Emenda nunca foi problema. Indicação de cargo nunca foi problema. Qual é o problema? É a corrupção. Isso é problema. Então o problema não é a emenda. O problema não é o deputado Zé das Couves indicou o seu Juquinha para o cargo tal. Tem problema nisso? Zero. Agora, se o deputado Zé das Couves indicou um Juquinha que é ladrão, aí tem problema. Eu vou te dar um exemplo, uma indicação política do nosso governo que todo mundo vai saber quem é. Rogério Marinho. O Rogério Marinho, secretário da Previdência, foi uma indicação de uma deputada. Ele era um político, ele perdeu a eleição, mas um técnico foi o relator da reforma trabalhista. Então, tá batendo um bolão. A gente tem que desmistificar. O problema da política é a corrupção. Aonde entra a corrupção, estraga tudo. Agora, a questão das emendas é absolutamente natural. Aliás, estava todo mundo aqui feliz, prefeito, pessoal dos hospitais, e pedindo mais, e pedindo mais. Deputada, manda mais emendas. Quantas e quantas cirurgias, quantas vidas não vão ser salvas com esse dinheiro que saiu de lá e que está chegando na ponta no hospital. É isso que a gente tem que pensar. A senhora mencionou a expressão toma lá da cá, que é o que todo mundo falava, em relação à velha política. Agora a gente está tentando implementar, tem um Brasil com uma nova política, e o presidente Jair Bolsonaro era muito firme em relação a isso. A senhora chegou até a mencionar sobre a necessidade de haver uma articulação política, que foi o que a senhora fez durante todo esse tempo. Quer dizer, dá para se fazer uma articulação política sem se corromper, Claro, sem ter a velha política. Tem que ser. Tem que ser. Deu para mostrar isso? Deu para mostrar isso. Claro que tem que ser. Sem corrupção alguma. O que a gente viu nos governos passados eram grupos políticos se apropriando, em especial de estatal. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais eu defendo a privatização. Além de custar muito caro estatal para o povo, você abre uma porteira para algum malandro fazer corrupção, porque assim, nós estamos fazendo um governo. E aí a gente está falando de privatizar todas as estatais? Petrobras, eu adoraria Caixa. Privatizar tudo, Correio, Petrobras, Caixa, Banco Público, privatiza tudo, deixa o Estado bem pequenininho e barato para o povo. Porque o problema é que essas estatais, a gente está falando aqui, eu falei de Petrobras, todo mundo sabe o que é, mas nós temos 150 estatais. 150! A grande maioria não se paga. Então, a gente tem que pagar pela estatal. E lá tá cheio de funcionário público, gente encostada. Cabide de emprego. Cabide de emprego. Então, a gente
precisa mostrar isso para o povo brasileiro. Então eu sou a favor de vende tudo, privatiza. Eu brinquei com o nosso secretário de privatização que por mim eu privatizava até o Palácio do Planalto. Vende o palácio, vende. Vamos despachar de casa, tá tudo certo. Então, esse olhar o nosso Brasil e ver o quanto custa manter essa máquina é uma coisa que nós temos que fazer, né? Corrupção não pode entrar na política. O Brasil chegou aqui por conta disso, né? Agora, nós temos um trabalho ainda grande de faxina. Nós trocamos o presidente, trocamos os ministros, trocamos alguns parlamentares, mas olha o tamanho do Brasil. Quantas ratazanas da política suja estão escondidas por aí? Né? Em empresas públicas, escondidos ali nos meandros. Então, eu acho que tem muita gaveta ainda que a gente tem que abrir para limpar. Agora, esse é um processo que demora, não se faz do dia para a noite. O Brasil é um país continental, né? A gente vai precisar aí de um bom tempo para deixar assim o país redondinho. Só para finalizar essa questão das privatizações, a gente está falando de uma empresa gigantesca como a Petrobras. A senhora acha que para privatizar a Petrobras vai ser tão difícil quanto foi a reforma da Previdência? Qual briga maior? Eu acho que com esse Congresso não. Por mais que a oposição vá ficar com aquelas bobagens lá que eles falam todo dia, eu acho que com esse Congresso não. Se o governo realmente quiser fazer, o presidente é muito cuidadoso com tudo que envolve matriz energética. Ele tem muito isso, assim, né? Então, agora, ele já começou a falar em privatização de Petrobras, né? Falar internamente, né? Não diz que vai privatizar A, B ou C, mas o que até um passado recente para ele era um assunto meio espinhoso, agora já não é. Porque o Paulo Guedes está lá o tempo todo no ouvido dele, tem outro que chega e fala, tá? Então ele está vendo o tamanho que isso custa, né? O quanto isso custa para o Estado brasileiro. Acho que a gente consegue fazer e de maneira mais fácil até do que foi a nova Previdência. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua a falar sobre política com a deputada federal Joyce Hasselmann. O ND está de volta, nosso assunto de hoje é política e eu converso com a deputada federal Joyce Hasselmann. Vou falar agora um pouquinho com a Joyce. Existem alguns projetos, deputada, para 2020, por exemplo, Prefeitura de São Paulo, é algo que está no seu radar? Então, a pressão está grande. Assim, o meu partido, o presidente nacional do meu partido já disse que eu sou a candidata e acabou. Muita gente da cidade de São Paulo tem me pressionado, né, pedindo para que eu saia. E, por outro lado, eu estou sofrendo pressão também de outros brasileiros de outros estados que dizem, não saia não, que senão você vai trabalhar só por São Paulo. Fica que você trabalha pelo Brasil. Então, eu tô pressionada dos dois lados. Eu tô pensando. São Paulo, a cidade de São Paulo é o terceiro maior orçamento do país. A gente não pode deixar São Paulo nas mãos de alguém irresponsável. A cidade de São Paulo precisa de alguém como eu sou no Congresso, 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós não temos visto isso, lamentavelmente. Então, eu acho que eu vou ter que amadurecer muito isso. Mas se não for eu, teremos que buscar um nome, né? Porque se a gente não tiver um bom nome para São Paulo, nós corremos um grande risco de entregar o nosso país até mesmo para a esquerda, né? Haddad pode sair candidato. Já imaginou a tragédia? Haddad de novo prefeito de São Paulo? A gente não pode deixar que isso aconteça. Se ele sair, a senhora encara? Ah, sim. Sim. Para derrotá-lo. Para derrotar, para ganhar. Entro para derrotá-lo. Quem ficaria no seu lugar? Então, como líder, eu teria esse tempo para formar alguém, né? Por quê? Pode até parecer arrogante, né? Isso é formar alguém. Que o líder, qual é o papel do líder? O papel do líder é ter o entendimento do Congresso e o entendimento com o presidente. Então, nós temos muitos políticos que são muito mais experientes do que eu, em Congresso Nacional, que sabem tudo, conhecem tudo, mas não têm a entrada com o presidente. E nós temos muitos políticos que estão próximos do presidente, mas que não têm entrada no Congresso Nacional. A mágica é ter alguém que consiga fazer a ponte, que foi o que eu consegui fazer. Então, teria que preparar um parlamentar aí, aproximar esse parlamentar do presidente, para que talvez até alguém daí mais antigo, porque dos novatos é mais difícil, para fazer essa aproximação. Mas em um ano dá para fazer milagre. Olha o que a gente está fazendo com 6 meses. Né? As pessoas falam assim, menina, você não dorme? Né? As pessoas falam, você não dorme? Eu falo, não. Ah, tá, então tá bom. É só trabalhar, exatamente. A gente está no finalzinho do nosso programa, eu gostaria de dar a oportunidade para a senhora falar com os nossos telespectadores, com os brasileiros que depositam grande esperança nesse governo. Primeiro agradecer, né, o carinho que vocês têm nos recebido em todos os cantos do Brasil.
tem sido sempre um grande presente, assim, as pessoas olham e dizem, você me representa, isso é o que realmente dá esse ânimo para a gente seguir em frente. E dizer para vocês que trabalho não mete medo nessa que vos fala, né? Então eu gosto de trabalhar, eu gosto de uma boa briga, né? Não me falta coragem, me falta um pouco de juízo de vez em quando, mas coragem não me falta não, né? E a gente vai seguir juntos aí pela reconstrução do nosso Brasil. Deputada Joyce Hasselmann, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua dedicação. Obrigada. Tchau, O ND tchau. fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.